Fala, meu povo, amantes da matemática, aula 4, Geometria Plana, eu sou o Serjão, sejam bem-vindos ao Serjão Matemática, continuando aqui o nosso conteúdo, aula 4, assista às aulas anteriores para você chegar até aqui. Vamos falar de ângulos desde a sua origem, vem comigo, olha só. Se fizer sentido para você, pessoal, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vem comigo, vamos ver o conteúdo de ângulo aqui de Geometria Plana, aqui na nossa aula 4. Olha só, pessoal, que eu trouxe para vocês. Ângulo é a região formada pela união de duas semirretas de mesma origem. Olha, esse é o desenho do ângulo. Esse é o desenho do ângulo. Ele vai ter o encontro das duas semirretas, né, que a gente vai chamar de vértice. Vai ter o segmento de reta, a semirreta OA, ou seja, tem origem A, passa em B e vai infinito. OB é o outro lado, outra semirreta. Aqui internamente é chamado região interna. Do lado de fora, pessoal, nós temos a região externa também. Temos a região externa. Então, essa figura que a gente está vendo aqui é o ângulo. O ângulo é a região formada por duas semirretas de mesma origem, em que O é o vértice, OA, OB são as semirretas que são os lados dos ângulos. Vamos um pouco mais. Graus e seus submúltiplos. Pessoal, nós podemos medir o ângulo em graus, em radianos, em grados, que não é muito utilizado. Vamos falar aqui especificamente do grau. O grau e seu submúltiplo. Olha, se eu pego uma circunferência e divido em 360 partezinhas iguais, eu vou ter cada parte dessa como 1 grau. Olha aqui, 1 grau. Então, uma volta completa seria 360 graus. Metade da volta, 180 graus. Metade da metade, 90. 3/4, 270. Então, um pedacinho desse, 1 grau, corresponde a 1/360 da circunferência. Então, 1 grau é uma partezinha dessa. Quais são os submúltiplos do grau? Ó, esse grau aqui, ó, tá vendo aqui do meu lado? Ele corresponde a 60 minutos. Então, o submúltiplo imediato do grau é o minuto. Você precisa de 60 minutos para compor 1 grau. E o submúltiplo do minuto, segundo. Um minuto, ele é responsável por 60 segundos. Então, observe, peraí, 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. São as subdivisões, os submúltiplos do grau e do minuto. Agora vamos fazer aqui, pessoal, operações simples, né? Básicas. Como é que eu somo graus, né? Então aqui, ó, graus com seus submúltiplos, ó, eu tenho grau, tenho minuto, segundo. Como é que eu vou somar isso aqui? Nós vamos somar, gente, assim, ó, nós vamos fazer a famosa conta armada, colocar um embaixo do outro, né? Você vai somar o que é segundo, o que é minuto e o que é grau. Olha só, eu vou colocar aqui na famosa conta armada. Agora eu vou somar, ó, segundo com segundo, minuto com minuto, graus com graus, né? Então, 43 aqui com 54, eu vou ter 7, aqui 52 e aqui 104, ficando assim, ó, 104 graus, 52 minutos, 97 segundos. Tranquilo? Mas observe que essa grandeza segundos passou de 60. Então, eu vou transformar, eu vou tirar 60 daqui. Eu vou tirar 60 do 97 e ele vai virar 1 minuto. Desse jeito, ó. Olha só, eu tirei 60 daqui, tira 60. 60 segundos. Ficou 37. Esse 60 se transformou aqui em amarelinho em 1 minuto. Era 52, virou 53. Então, por que aqui ficou 37? Porque tirou 60. O 97 menos 60, 37. E cadê esse 60? Se transformaram em 1 minuto. 1 minuto, né? Que entrou aqui, ó. 52 mais 1, 53. Tudo bem na adição entre graus e os seus submúltiplos? Como seria a subtração? Como seria a subtração? 41 graus, 23 minutos, menos 17 graus, 21 minutos e 43 segundos. Eu vou fazer a conta armada. Olha lá a continha armada. Nós temos o de cima que se chama minuendo, o de baixo subtraindo. Para eu montar a conta armada, o minuendo tem que ser sempre maior do que o subtraindo. Então, vamos lá, vamos subtrair. Observe aqui, pessoal, que eu não tenho ninguém para eu subtrair. Quando eu não tenho ninguém, é 0, 0. Mas como é que eu vou tirar 43 de 0, de nada? Eu tenho que pedir emprestado. Então, eu vou tirar 1 minuto daqui, ó. Ele vai passar para cá em forma de 60 segundos. Tirando o minuto do 23, vai ficar 22.
e esse 1 minuto vira 60 segundos. Assim, ó. Aqui, ó. Então, vou tirar 1 minuto aqui e passar para cá. Assim, ó. Olha, observe que o de baixo aqui está escrito do mesmo jeito. Mas agora o 23 virou 22 porque ele emprestou 60 segundos para o segundo. Então, 60 menos 43, 17. 22 menos 21. E o 41 menos 17, 24. Resposta, 24 graus, 17 segundos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Como é que eu faço, então, agora a divisão? Faço divisão. 38 graus dividido por 3. Continha armada. Perdoe-me. Continha armada, pessoal. Olha aqui, ó. Então, eu vou fazer a divisão euclidiana. Divisão euclidiana, né? Algoritmo da divisão euclidiana. 38 dividido por 3. Olha só. O 12 vezes 3 dá 36. Eu subtraio aqui, significa que o 3 cabe dentro do 38 12 vezes. 12 vezes 3, 36. Subtraindo, sobrou 2 graus. Olha só. Vou fazer a operação dos seus submúltiplos. Então, eu não vou colocar vírgula aqui, né? Que eu poderia descer a próxima casa decimal, colocar vírgula e dar a resposta só em graus. Eu vou fazer em graus e seus submúltiplos. Então, eu preciso passar esses 2 graus para minutos. Se 1 grau é 60 minutos, 2 graus, 120. E aí eu continuo a operação. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 120? Cabe 40. 40 vezes 3, 120. Subtraiu? 0. Olha só, então 38 graus dividido por 3 é 12 graus e 40 minutos. 12 graus e 40 minutos. Tudo certo na divisão? Vamos na multiplicação. Como é que eu pego o grau dos seus submúltiplos e multiplico por 3? Então, eu vou escrever a conta armada. Aqui, ó. Você vai multiplicar os segundos, o minuto e o grau. E se houver alguém que passou de 60, você faz a transformação. Então, vem comigo aqui, ó. 3 vezes 45, 135. 3 vezes 55, 165. 3 vezes 29, 87. Pessoal, o grau, na verdade, uma volta completa é 360. Após 360, eu posso falar em uma volta, 2 voltas, né? Mas até 360, então tem uma abertura muito maior do que o minuto, né? Do que o segundo, né? Uma vez que os minutos são 60 e os segundos também. Então, observe que aqui, ó, esses 135 segundos, ele passou 60. Então, eu vou ter que tirar 60 2 vezes e passar para cá. O 160 também passou 60. Vamos por partes, ó. Eu vou tirar aqui primeiro os segundos. 135 cabe quantos 60 segundos? Cabem 2. Então, eu vou tirar 60 uma vez, vou tirar 60 outra vez. Então, eu vou tirar 120. Quando eu tiro 120, quando eu tiro 120 de 135, fica 15. Quando eu tiro 120 de 135, fica 15. Cadê o 120? Transformou em 2 minutos aqui, ó. Era 165, virou 2 minutos. Então, sai 120 segundos, transforma em 2 minutos. Ele soma aqui ao 165, que agora é 167. Lindo. Maravilha. Aqui do lado, ó. Só que o 167 também passou 60. Ele passa 60 quantas vezes? Passa também 2. Então, vou ter que tirar 120. Então, põe a setinha lá de novo, ó. Tira 120 daqui, entra em 2 graus. Então, vai ficar 89. 167 menos 120. Aqui do meu lado, ó. Aqui do meu lado. 167 menos 120, 47. Aqui. Então, ficou a resposta. Então, esse 120 veio para cá em 2 graus, ó. 89 graus, 47 minutos, 15 segundos. Tranquilo nessa operação? Beleza. Fizemos aqui a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Vamos um pouco mais. Conteúdo aqui, pessoal. O que são ângulos consecutivos? 2 ângulos são consecutivos quando tem o mesmo vértice, pelo menos um lado em comum. Muito cuidado nessa parte teórica. Coloquei o ângulo AOB. Se eu traçar uma reta aqui e colocar, eu tenho esse ângulo aqui, ó, ângulo 1, aqui o ângulo 2 e aqui o ângulo 3. Eu vou colocar o ponto C aqui, ó. Olha, eu traço uma reta, aqui não necessariamente é uma bissetriz, não necessariamente está dividido aqui, mas essa reta OC vai dividir o ângulo aqui, ó,
tem ângulo 1, ângulo 2 e ângulo 3. Então tem 3 ângulos. Então o ângulo 1 é a parte de cima, o ângulo 2 é a parte de baixo, o ângulo 3 o total, o grande. Olha só o que eu vou falar para vocês. Vamos analisar o ângulo 1 e o ângulo 2. Ângulo 1 é a parte de cima, ângulo 2 é a parte de baixo. Observe que no ângulo 1 e o 2 tem um elemento em comum. Olha, o segmento reto OC é lado em comum. Aqui, ó, então eu grifei aqui de azul. OC é lado do ângulo 1 e lado do ângulo 2. Então, OC é divisa, faz parte dos dois. Por isso ele é chamado de ângulo consecutivo. Então, ó, dois ângulos são consecutivos quando tem mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Então, o ângulo 1 é consecutivo ao 2 porque tem o mesmo vértice e tem um lado OC em comum. Agora, olha só, o 1 e o 3. Ó, o 1, vamos desenhar de novo aqui. Ó. O 1 é a parte de cima, o 3 é o grande. Observe que o 1 e o 3 tem um lado OA em comum. Aqui, ó, botei a reta em azul. A reta em azul. OA é comum ao ângulo 1, é comum ao ângulo 3. Por isso, eles são chamados consecutivos. E observe ainda que ó, 1 está dentro do 3. Observe que o ângulo 1 está dentro do... Peraí, o que são ângulos consecutivos, então? Eles têm que ter o mesmo vértice e pelo menos um lado em comum. Vamos analisar agora a figura 2, 3. Pessoal, olha o ângulo 2, 3. 2 é o de baixo, 3 é todo. Observe que o OB, vou botar de azul aqui o OB, ele é comum do ângulo 2 e é comum do ângulo 3. Por isso eles são consecutivos. Por isso eles são consecutivos. Então, para ser ângulos consecutivos, tem que ter um vértice em comum e pelo menos um lado em comum. Beleza? Agora vem outra teoria aqui, outro ponto aqui que precisa ser bem claro. Então, eles são consecutivos. Tem que ter pelo menos um lado em comum. Então, ou eles estão lado a lado, ou estão um dentro do outro, mas tem um lado em comum. Ó. Agora, ângulos adjacentes, pessoal. Os adjacentes, eles têm que ter um lado em comum, mas não tem que ter interseção nas regiões internas. Dois ângulos consecutivos serão adjacentes quando a interseção entre os seus pontos interiores for vazia. Não tem interseção nos pontos interiores. É só a reta, o segmento de reta. Olha só a figura. Por exemplo, o ângulo 1 e o ângulo 2 eles são adjacentes. Quer ver? Vou desenhar para você ver. Ó, vamos colocar o ângulo 1 em azul. O ângulo 2, rosa ali, uma laranja, né? Então tá ali, ó, o ângulo 1 e o ângulo 2, ali. Tá vendo que eles não têm interseção na região interna? Eles têm o lado OC em comum. Então, o ângulo 1 e o ângulo 2 são adjacentes. Adjacente, pessoal, é estar ao lado. Uma sala ao lado da outra. Tem a parede, que a parede é comum para os dois. Então, dois ângulos consecutivos são adjacentes quando a interseção dos seus pontos, seus conjuntos de pontos interiores for vazia. Então, só tem um lado, não tem interseção interior. Por exemplo, o 1 e o 3. O 1 está dentro do 3, tem interseção em azul. Então, não é adjacente. O 2 e o 3 tem interseção. Esse rosa aqui, esse vermelho aqui, né, clarinho, tem interseção. Então, não são adjacentes. 1 e o 3 não são ângulos adjacentes e o 2 e 3 também não. Então, adjacente é lado a lado. Não tem interseção na região interna. Lado a lado. Peraí, o que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos têm o mesmo vértice, pelo menos um lado em comum. Lá pode ter interseção. É tudo consecutivo. Agora, adjacente, lado a lado, sem interseção. Só tem um lado em comum. Então, neste caso aqui, só o 1 e o 2 são adjacentes. Dois ângulos adjacentes são sempre dois ângulos consecutivos, porém, dois ângulos consecutivos nem sempre são adjacentes. Toda vez que eu tiver ângulos consecutivos, ângulos adjacentes, eles são consecutivos? Sim. Toda vez que eu tiver ângulos consecutivos são adjacentes? Nem sempre. Lado a lado. Adjacente ao lado, pessoal. Adjacente é ao lado. Congruência de ângulos. Dois ângulos são congruentes se somente se eles têm a mesma medida. Olha, o ângulo aqui, ó, o ABC, o ângulo ABC, ele é congruente ao DEF.
o ângulo ABC é congruente ao DEF. Eu escrevi assim, ó, o ângulo ABC congruente, de mesma medida. Então, quando eles tiverem mesma medida, eles são congruentes, de mesma medida. De mesma medida. Nós temos ângulos aqui congruentes, os famosos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice, os lados de um são respectivamente semirretas dos lados opostos do outro. Eles são congruentes. São congruentes. O alfa e o beta, que é alfa e beta, né? Alfa e beta, eles são opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Possuem a mesma medida. Alfa é congruente a beta. E nisso eu trouxe aqui um exemplo. Determine o valor de x da figura. Simplesinho assim, ó. Então imagine ali, ó, você tem dois cruzamentos de retas, né? Então você gera os opostos pelo vértice. Um oposto pelo vértice é 4x menos 5. O outro oposto é x mais 40. Como é que eu descubro aqui o valor de x? Olha, eles são congruentes. Por quê? São OPV. Os opostos pelo vértice. Então, se eles são congruentes, têm a mesma medida. São iguais. Deste modo, eu posso passar o x para o outro lado subtraindo. Seria o mesmo que subtrair x dos dois lados. O mesmo que seria que somar mais 5, né? Mas eu escrevo assim, ó, passo o x para o outro lado, ele inverte sinal, o menos 5 passa mais 5. Desse modo, eu vou ter 3x igual a 45. A operação inversa de 3x, eu dividir, né? Então, vou multiplicar por 1/3, então passar o 3 dividindo. X é 15. O que perguntou no exemplo? Determine o valor de x. X é 15, acabamos. Mas se perguntasse quanto vale cada ângulo? Quanto vale cada ângulo? 15 mais 40. E 15 mais 40, 55. O mesmo de cá, observe aqui, ó. 15 vezes 4, 60 menos 5, 55, do mesmo jeito. Mas a resposta aqui, perguntou, foi o valor de x. Resposta, 15 graus. 15 graus é a medida do ângulo x. Os opostos pelo vértice são sempre congruentes de mesma medida. Pessoal, fez sentido para você? Se fez, se inscreve no canal, ative as notificações lá no Instagram, @SergiãoMatemática, aula 5, a próxima. Não